canal, eu sou a Jéssica e a gente fala de literatura e vida acadêmica e hoje eu vou falar dos meus favoritos de leituras do ano de 2023. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de leituras favoritas de 2021, que eu postei em 2022, né, em janeiro. Bom, caso vocês não tenham assistido, caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar o link aqui na descrição. E, por favor, considere depois desse vídeo que vocês assistam ele também, né? Bom, alguns desses livros eu não vou me demorar muito pra falar deles, porque eu já fiz vídeo aqui no canal falando deles. Tem alguns que tem até só vlogs de leitura, mostrando parte por parte e o que eu tava achando e tudo mais. Então também vou deixar a recomendação de cada um deles aqui na descrição. E eu espero que vocês gostem e assistam também, caso vocês tenham curiosidade. E eu deixei os livros na ordem de leitura que eu li, né? Então eu acho que vai ter um livro ou outro que vai me escapar, vai me fugir de quais os favoritos. Mas o importante é que eu trouxe esse vídeo pra vocês, graças à minha amiga Letícia. Um beijo, meu amor, porque ela insistiu pra mim fazer esse vídeo, basicamente, porque eu não ia fazer, enfim. Porque ela sempre acha que as pessoas não querem saber sobre minhas leituras favoritas, mas aparentemente querem, e parece que muita gente gosta desse tipo de vídeo também. Então vamos lá falar sobre os livros, finalmente. Gente, finalmente eu li Charlotte Brontë. Ela simplesmente é uma escritora incrível, a fluidez que ela escreveu Jane Eyre é impressionante. Tem várias temáticas que abordam esse livro, como a independência da mulher. Então, para a época foi algo revolucionário, que muitas pessoas teve um olhar muito torto para esse livro, não só por causa disso, mas porque Jane Eyre se apaixona pelo patrão dela. Então, como assim uma classe menor está querendo galgar uma posição em uma classe maior, né? Isso era impossível, era inconcebível no século XVIII, século XIX e muitas vezes até hoje, né? Essa luta de classes é constante. Ela atravessa, assim, né, anos, impressionante. Bom, Jane Eyre é um romance de formação, então vai falar desde a infância tenra dela até a vida adulta, como se dá a vida dela, onde ela estudou, o que ela faz. E por que ela se torna preceptora? Preceptora, para quem não sabe, é uma professora particular, como se chamava naquela época. Então era uma mulher, geralmente uma mulher, que seria professora, então significa que ela é de uma classe mais baixa, porque ela precisa trabalhar para se sustentar. E essa era uma das poucas saídas que a mulher tinha no século XVIII, século XIX, para viver. Ou se tornava professora, ou deveria ter um casamento muito bom, mas para isso a família também teria que ter alguma posse, alguma notoriedade para ter um casamento bom. Enfim, o livro é impressionante, eu marquei bastante, como vocês podem ver, e esse livro teve um vlog de leitura que eu vou deixar linkado aqui para vocês, onde eu falo parte por parte do livro, converso com vocês. Obviamente eu não dou spoiler. E o final dele me deixou um pouco assim, meio chocada, mas assim, é compreensível, coerente com a personagem, com a época que ela vive, com a mentalidade da época. Uma coisa também interessante de temática que traz aqui é sobre a fé e a autodescoberta e como a fé está entrelaçada com essa autodescoberta dela. Isso é muito impressionante. Ela é cristã, então vai falar muito sobre o cristianismo, sobre as posições dela e sobre a opinião dela mesmo sobre a religião, sobre a fé dela e como que ela acredita muito que Deus provê e tem uma providência divina na vida dela. Eu só não gostei mesmo do final, que eu achei assim meio... Eita, estranho, né? Não sei, eu fiquei assim... O final é um pouquinho chocante. Eu acho que tenha dado aquele sustinho também na época que ele foi publicado, 1000 anos atrás. Ele é um calhamacinho, ele tem 578 páginas, mas assim, é um ótimo clássico. Pra quem ele tá começando com clássico, esse livro é uma ótima pedida, porque ele é muito fluido, ele é um livro que encanta. Os personagens assim são assim, meio detestáveis, geralmente quase todo mundo, e a Jane Eyre é uma pessoa muito interessante. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, então
ela ali já tá muito fragilizada na vida dela, porque de tantos abusos e sofrimentos que ela viu, então ela vê as coisas com uma certa melancolia, com uma certa sofrência, mas ela tem muita fé de encontrar felicidade, ela tem muita força para tentar encontrar a própria felicidade e o seu lugar ao sol. Eu recomendo bastante. Por favor, assistam ao vlog de leitura se vocês não assistiram. Segunda leitura é Dante, a Divina Comédia. A Divina Comédia vai contar a história de Dante pelo inferno. Não só pelo inferno, né? O compilado todo da Divina Comédia é Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu só li o Inferno em 2023 e Dante vai passear pelo inferno, contar as pessoas que ele vê, as classes dessas pessoas, né, quão importantes ou quão simples elas são, quem elas eram em vida. Então Dante ele cita nomes de quem ele realmente conhecia, né, de algumas classes ali. Então tem umas fofoquinhas aí, ó, literárias. É um livro que ele fala muito sobre o cristianismo, sobre a sociedade. É um livro que tem muita poeticidade, porque, né, ele é um épico, ele é lírico, mas tipo, a forma como que Dante vai escrevendo as coisas é uma forma que, assim, beira ali o sublime muitas vezes. O inferno ele é dividido em 9 círculos, né, em 9 áreas, e Dante vai descrevendo quais os pecados em cada área, para que cada área é separada, como que ela tem toda essa descrição, os tipos de pessoas que ele vai encontrar, os demônios que estão em cada área dessas e qual a função dos demônios. E é muito interessante que tem uma parte aqui que Dante explica que é uma coisa necessária, é uma coisa que se não fosse da vontade divina não existiria. Eu acho isso bem interessante. E os comentários iniciais, o texto inicial desse livro aqui é muito impressionante. Eu gosto muito da editora 34 e os textos de apoio que os livros trazem. E esse é um texto de apoio muito, muito, muito bom mesmo. É um livro que eu vou recomendar, eu acho que todo leitor deve dar em algum momento uma oportunidade para a Divina Comédia, porque é sério, gente, é muito gostoso de ler. É um livro... e essa edição, já quase eu me esquecendo, ela é bilíngue, então ela é dividida em português e em italiano antigo. E assim, eu achei impressionante. Eu fiz vlog de leitura também, considerem assistir esse vlog, porque tá, tipo, muito divertidinho, muito engraçadinho e eu impressionada com cada parte. Terceira leitura, que foi a favorita de 2023, é A Vegetariana, da Han Kang. É um livro da Coreia do Sul. Eu não sei pronunciar o nome dela direito e nenhum dos personagens, então eu vou aqui dar uma pronúncia. A história basicamente vai contar sobre a Hyun-hee, eu acho que é assim que fala o nome dela. Hyun-hee, ela da noite pro dia ela se torna vegetariana, isso impressiona todo mundo, ninguém entende por que tá acontecendo isso. Ela diz que é por causa de pesadelos que ela tava tendo e ela decide se tornar vegetariana, então ela joga todas as carnes fora, tudo que é leite, ovo relacionado a animais, ela, tipo, basicamente é uma forma de contracultura, porque os pratos asiáticos, vamos especificar, na Coreia do Sul, tem muita carne e muitos pratos, né? Carne de porco, carne bovina. E nesse livro vai falar disso, né? Como que a carne é tão importante para a cultura e para a socialização. Como que a gente vê isso? E é impressionante que um livro que foi escrito lá na Coreia do Sul, do outro lado do mundo, uma cultura que não é ocidental, uma cultura asiática, enquanto ela é tão parecida com o que nós vegetarianos passamos às vezes, né, das pessoas nos questionarem, das pessoas não respeitarem isso ou taxarem isso de alguma coisa. E como é que a alimentação ela está envolvida com as nossas relações interpessoais, né? De você fazer um prato, de você ter as pessoas em volta, daquilo significar alguma coisa e quanto que a carne significa para a cultura no geral, né? Isso é muito interessante a gente notar. É um livro que vai falar muito sobre abuso feminino na Coreia do Sul, que a gente pode também espelhar para a sociedade brasileira no geral. E é um livro que vai falar muito sobre os sofrimentos que a
personagem, que é a protagonista, ela vai sofrer. É um livro que a primeira parte é narrada pelo marido, a segunda parte é narrada... Tem uma parte do meio que é narrada pelo cunhado, mais ou menos, ou em terceira pessoa, se não me engano, que já faz um tempinho, né, gente? E a última parte é narrada pela irmã. Então ela fala sobre responsabilidade familiar, sobre laços afetivos, sobre como o corpo da mulher é sempre visto como um objeto, como a vida da mulher na Coreia do Sul é visto como objeto, e a gente, de novo, pode espelhar isso para a sociedade ocidental e a gente pode espelhar para a sociedade brasileira. Quanto que as decisões das mulheres, elas são sempre questionadas e postas à prova porque é a mulher. Enfim, tem aqui... É um livro que, assim, vai com parcimônia se você não tiver com uma saúde mental muito boa, porque ele é um livro forte, muito sensível, porque fala sobre abusos, porque tem cena, assim, de violência, tem violência familiar, tem violência dentro do casamento, descaso, desleixo com uma vida, e a protagonista ser vegetariana é uma forma de protesto, é uma forma dela gritar para o mundo que ela não aguenta o sofrimento que ela passou a vida inteira, né? É uma coisa muito, muito doida. E indo ali para os meados de 2023, em algum dado momento eu fiquei 2 meses lendo Um Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Eu li 2 meses não porque o livro seja ruim ou seja difícil de ser lido, pelo contrário, né? Ele é um livro maravilhoso, muito, muito gostoso. Ele é um livro que ele é escrito em fluxo de consciência. O que significa isso? Fluxo de consciência é quando o escritor ou a escritora, eles vão pegar absolutamente o universo inteiro e vai colocar tudo num ponto só. Calma aí que eu vou explicar melhor. A gente vai saber todos os pensamentos de todos os personagens pelos personagens. A gente vai ter a visão dos personagens sobre tudo. E só que isso vai se misturando com um narrador em terceira pessoa. Então o narrador vai narrando e vai se entrelaçar com flashbacks dos personagens, com pensamentos, divagações. Vai ali, ó, misturando tudo. Então é uma leitura que temos que ficar muito atentos do que está acontecendo, né? Pra saber, qual personagem agora tá falando, qual personagem tá pensando nesse exato momento. É óbvio que o narrador, ele vai dar dicas, vai citar alguns nomes, mas às vezes a gente se pega ali um pouco confuso para um leitor desavisado. É uma leitura, é um grande clássico da literatura inglesa, é uma leitura, assim, muito impressionante. Aqui a gente vai estar no momento antes da Primeira Guerra. Então a gente vai ter aqui uma família do século XX, tradicional, inglesa, e a gente vai ver muito sobre papel feminino, maternidade, passagem do tempo, a gente vai ver também muito sobre a solidão. É um livro que vai ter esses temas, vai ter a arte, sobre também a arte de escrita, porque fala muito também sobre a literatura, sobre o papel feminino dentro da sociedade inglesa do século XX, e também vai ter ali, já pela segunda parte, vai falar muito sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial nessa família dos Ramsay. E é uma família, assim, que me custou me despedir deles, porque é uma família muito interessante. Não é uma família perfeita, obviamente, não é aquela família maravilhosa, mas são personagens intrigantes, são personagens que a gente vai se conectar, são personagens, principalmente as personagens femininas, elas estão muito mais presentes, né? A Woolf era feminista, ela lutava pelos direitos das mulheres, principalmente para escrever, para estudar, para se destacarem no meio da sociedade, da história, e além do papel de maternidade, casamento, essas coisas, mas sim um papel intelectual, produção artística. Então isso é muito incrível e ela fala muito disso. Muitos críticos, inclusive a própria Woolf, diz que esse é um livro muito autobiográfico, porque a Woolf coloca muito da família dela, muito do que ela passou dentro desse livro. Então, assim, é genial. É um livro, assim, de arrepiar. A escrita da Woolf é uma das minhas favoritas. Eu amo muita coisa que ela escreveu. Só um livro até agora que não gostei, que foi O Sol e o Peixe, que é uma reunião de contos. Eu achei, assim, que é a coisa mais doida que eu já li. E que eu não entendi absolutamente nada, mas
Esse livro é encantador, ele é arrebatador. É um livro que vai fazer você pensar sobre você mesmo, sobre a sociedade, sobre o que a gente tem sobre produção artística, o que a gente tem, enfim, absolutamente várias questões, né? Nossas relações interpessoais também, as relações que a gente tem com a sociedade. Isso é impressionante, porque é um livro que ele não é muito grande, ele tem 250 páginas, e assim, é um livro extremamente arrebatador. Gente, se vocês tiverem a possibilidade, deem chance para esse livro. Para quem não está acostumado com a escrita da Virginia Woolf, ou quem não está acostumado a ler clássicos, pode ser que esse livro seja um pouco arenoso. Então, tenha paciência, vai com calma, sem pressa de terminar. Eu também não estava com pressa de terminar, eu queria ler assim bem gostoso, ler assim, ó, vem comigo. Eu li esse livro muito no metrô, indo e voltando para a faculdade para o trabalho. Então, assim, foi um livro que me acompanhou aí durante muito tempo. E tem várias e várias partes que eu marquei, gente. Eu grifei esse livro, rabisquei tudo. Que livro pra mim é assim, você tem que desenhar, pintar em cima dele, escreve o que você tá achando da leitura, os pontos importantes. E eu faço muito uma leitura ativa, né? Pra mim, gravar o livro na minha alma. Não deixar passar as coisas despercebido. Então, eu tô nesse passo de desaceleramento das leituras, sabe? Não tem pressa pra terminar, mas sim em focar na qualidade da minha leitura. Eu sei que muitos livros eu tenho que ter uma certa pressa por conta da faculdade, trabalho, essas coisas que eu tenho que agilizar. Mas, quando eu tenho a possibilidade de vai com calma, leia o que der, eu tô fazendo. E eu recomendo muito vocês, é isso, né? Não se precipitem com as leituras, né? Não vai querer, ler 100 livros por ano. Não é assim que a gente vai. Melhorar a nossa leitura, melhorar, enfim, agregar coisas pra nossa vida. E, gente, assim, uma coisa desse livro, ele é extremamente poético. É um livro, assim, que, nossa, a Woolf, ela tem um olhar sensível pra absolutamente tudo, inclusive para a descrição de paisagem, para a descrição dos personagens, dos sentimentos. Meu Deus, é assim, arrebatador. Sério, gente, peguem esse livro para ler, vocês não vão se arrepender. Foi um dos meus favoritos, 5 estrelas favoritadas. Outro livro que eu trouxe para o canal, foi meu favorito e tá na lista de leituras da FUVEST, que é Graciliano Ramos, O Angústia. É assim, esse livro pra mim, ele entrou nos meus favoritos, não é meu favorito do autor, meu favorito do autor ainda continua sendo São Bernardo, mas é um livro que é muito interessante mesmo. Eu fiz resenha dele eu fiz quase uma aula dele, eu queria trazer muito desse livro para cá pro canal. Então, vou deixar linkado também o vídeo para vocês assistirem depois e darem a sua opinião também sobre o vídeo. Enfim, né? Esse livro vai contar a história, ele é narrado em primeira pessoa, vai contar a história do Luiz da Silva. Eu tava esquecendo o nome do protagonista. Ele vai contar a história de Luiz da Silva e o Luiz da Silva, ele começa a contar a sua própria história, ele começa a escrever, porque ele precisa soltar tudo aquilo pelo que ele tá passando, que ele já passou, toda a angústia que ele tá vivendo. É um livro que também é escrito em fluxo de consciência, mas ele é extremamente diferente da Woolf, ele é extremamente, assim, único. Ele é escrito em fluxo de consciência, do protagonista, ele vai soltando, relembrando coisas, então vai ser uma mistura de memórias, de vagações dele, fantasias dele, então às vezes você não sabe o que é realidade e o que não é, porque ele é um personagem extremamente emocionado, só que é um personagem que odeia tudo e todos, basicamente isso. Então ele vai falar mal de todo mundo, ele tem um olhar muito misógino também, é o Luiz da Silva, gente, que tem esse olhar, não é o autor. Não confundam os personagens com os autores das obras, é totalmente diferente. Apesar de ter ali espelhos e paralelos em alguns casos, como H.P. Lovecraft, mas foco ali que é o personagem, tá? Tem que ter esse adendo, porque às vezes muita gente acha que é o autor falando e não é o autor falando. Mas enfim, é um livro que está na escola modernista, então o que ele é? É um livro extremamente social, mas é aquele também muito foco no indivíduo, porque no modernismo a gente tem isso, né? Foco no indivíduo, foco
nos sentimentos também, só que muito no social. Então o que a gente vai ter? Como que a sociedade impacta o indivíduo, como escolhas políticas impactam a sociedade e individualmente cada cidadão. E a gente vai ter o impacto do protagonista, do personagem na sociedade. O que é a sociedade, o que ele reverbera, o que ele produz. Como que dá essa relação, né? Do eu, como é afetado pela sociedade, como a sociedade é afetado pelo eu. Isso é muito interessante. Então é uma vida muito miserável que ele leva, apesar dele ser funcionário público, ele se apaixona pela vizinha, pela Mariana, e dá tudo errado. É uma história muito angustiante e a narrativa é muito labiríntica, você vai se angustiando. E uma dica é um livro circular. Então ele começa meio que do fim, ele tem um trecho do fim, aí depois vai para um começo, para um flashback, e depois tudo vai fazendo sentido. E lembre-se, gente, é um livro que a gente questiona bastante, porque a gente não sabe ali o que é a realidade. A gente sabe o que é a realidade, mas tem momentos que a gente não sabe se o personagem viveu, sofreu aquilo realmente, se ele fez tal coisa ou se ele imaginou, porque muitas vezes ele imagina certas coisas, ele imagina tomando certas ações violentas. Enfim, gente, é um livro da nossa literatura que é para vocês lerem, para vocês mergulharem, eu super recomendo. Leiam com calma, é um livro que pode ser um pouquinho arenoso, mas assim, é arrebatador, é assim, muito. E esse livro parece muito atual em muitas questões, principalmente nas questões sociais. E o último livro que eu coloquei nessa lista foi porque ele me marcou bastante com as aulas de literatura brasileira 4 e que também é tema de um dos meus trabalhos de literatura, que é Yaya Garcia, do Machado de Assis. Eu sou extremamente apaixonada por Machado de Assis. Eu amo muito tudo que ele escreveu e essa aqui é o último livro da primeira fase do Machado, fase um pouco mais romântica, mas a gente já vê prototipos dos personagens da segunda fase. A gente vê que tem um pouco de Capitu em algumas personagens. A gente vê que o narrador, ele é um narrador romântico, né? Ele é narrado em terceira pessoa, porém a gente já vê que ele tem ali um pouquinho da segunda fase. A gente já vê ali que é tipo, tem alguma coisa vindo aí. Enfim, gente, é um livro muito incrível que vai contar a história, obviamente, de Yaya Garcia, né? Ela é uma das protagonistas, mas também vai contar a história da Estela, que é a personagem que a gente vai ter o primeiro contato. São mulheres que pertencem à sociedade carioca do século XIX e a gente vai conhecendo as diferentes classes que elas são, né? Que elas também, Yaya se torna, porque Yaya vai por qual caminho, né? Ela quer um casamento com uma pessoa que ela goste, porém que acenda socialmente ela, e Estela, ela busca demais a dignidade dela. Eu tô mexendo na tela porque tá desconfigurando tudo. Cachorro. Esse livro, inicialmente, ele foi publicado em folhetim, ou seja, em episódios no jornal Cruzeiro, em 1878. Posteriormente, ele foi transformado em livro. A narrativa de Machado é extremamente fluida. É um livro que eu super recomendo também para quem quer conhecer Machado de Assis e não tenha lido nada. Eu acho que às vezes é melhor pegar a fase romântica para começar, para depois vir para a segunda fase, que é a fase realista do Machado de Assis. Eu não gosto dessa capa. Eu acho que essa capa não tem nada a ver com a história. Apesar que tem ali uma sofrência, mas deixar aqui em vermelho, eu acho que não traz o tom da história, gente. Essa edição é da editora Cristã, mas o texto na íntegra. Essa edição que eu peguei, essas que eu comprei o box, né? Elas têm alguns erros de diagramação, digitação. Faltou ali uma revisão um pouquinho mais cuidadosa, porque assim, tem uns erros bem grotescos que passam. E ao final dessas edições tem as questões dos vestibulares para quem estiver fazendo vestibular. Então eu acho que elas são edições super viáveis, assim. Yaya Garcia é um romance, vai contar ali muitas presepadas da sociedade carioca, principalmente da elite. Vai falar muito da sociedade brasileira, dos costumes cariocas.
e como que se dão as relações sociais e entre classes. Então, Machado, tudo que ele escreve é sempre com crítica social, sempre faz com que a gente reflita muito sobre as raízes do nosso Brasil. Vai falar também muito sobre ideias liberais, só que, como diria Roberto Schwarz, com as ideias fora de lugar, porque como é que pode alguns personagens terem ali um teor mais liberal, sendo que a gente vive num país escravocrata, né? Então está aí, cabe a nossa reflexão e o Machado traz muito disso. É muito interessante tudo que o Machado escreve, e aqui é uma narrativa extremamente fluida, e não é minha personagem favorita, mas é uma personagem interessante. O crescimento que ela tem também é muito bom, o desenvolvimento que ela tem enquanto personagem é muito impressionante e vai condizendo muito com o que ela quer da vida dela. Inclusive Stella é uma personagem maravilhosa. Stella, assim, ela se mantém... Ela tem ali um negócio que chega a irritar em algum momento da leitura, porque ela é uma personagem que ela sempre busca a dignidade dela e não depender da relação de favor. No século XIX, para quem não está familiarizado, era muito comum ter relações de favor, né? Uma pessoa de uma classe mais alta fazia um favor para você, te indicava um emprego, por exemplo. Então você estaria devendo este favor para essa pessoa, só que esse favor seria cobrado infinitamente, como se fosse quase uma relação de trabalho. Mas enfim, gente, é um livro que eu super recomendo e que os textos do Machado, eles são muito fáceis de encontrar porque eles estão em domínio público. Então, super recomendo vocês entrarem no site do domínio público, que é um site governamental, para vocês baixarem os textos e poderem ler e terem acesso a eles. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que esses livros, se você não conhecia, tenha conhecido agora. Se vocês não leram e tem esse livro na estante, eu espero que esse vídeo tenha incentivado vocês a lerem um pouquinho mais de clássicos, a se apaixonarem por eles também, assim como eu me apaixono muito fácil pelos clássicos. Enfim, gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Obrigada por estarem acompanhando o canal, comentando, curtindo, compartilhando, que isso é muito importante para o crescimento do canal também e para mim saber sobre vocês, né? O que vocês estão achando dos vídeos e as leituras de vocês. Me contem os favoritos de vocês de 2023, que eu vou adorar saber também. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!